A doença como linguagem da alma. A coluna vertebral. Nosso órgão mais comunicante é a coluna vertebral, que comunica o superior, cabeça, com o inferior, bacia. Neste ponto, o nome coluna vertebral é somente uma aproximação da realidade, já que durante a maior parte da vida ela é muito mais um arco que uma coluna. Visto de perfil, este arco delineia um duplo S. A coluna vertebral comporta-se como uma unidade funcional, embora consista de 34 até 35 ossos, 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 5 coxígeas. As 24 vértebras superiores são móveis, enquanto as 10 ou 11 inferiores estão soldadas umas às outras, até o osso sacro e o cóccix. À unidade funcional da coluna vertebral deve-se somar ainda os 550 músculos e 400 tendões e ligamentos do aparelho de apoio circundante, que garantem a estabilidade e ao mesmo tempo possibilitam a impressionante mobilidade nas 144 pequenas articulações. Com exceção das 2 vértebras cervicais superiores, atlas e axis, todas as outras têm uma forma básica semelhante. Enquanto os corpos maciços das vértebras suportam o peso do corpo, o canal vertebral, formado por pequenas aberturas nas vértebras superpostas, protege a sensível medula espinhal. Nervos espinhais saem da interseção de cada 2 vértebras vizinhas. As vértebras peitorais dispõem, além disso, de pequenas superfícies de articulação para as costelas, permitindo assim os movimentos da caixa torácica que dependem da respiração. Devido aos prolongamentos ósseos em forma de espinho que apontam para fora, a coluna vertebral é chamada muitas vezes de espinha dorsal, provavelmente porque essa crista nítida foi a primeira coisa que as pessoas perceberam da coluna vertebral. A diferente mobilidade de cada uma de suas seções principais está baseada em boa parte nos discos que separam uma vértebra da outra. Cada um desses discos contém um núcleo composto por uma substância líquida e viscosa semelhante ao tutano. Nos recém-nascidos, eles são constituídos em 80% de água, sendo que esse índice ainda é de 70% em uma pessoa de 70 anos de idade. Ao redor desse núcleo macio e maleável, que se adapta aos movimentos da coluna vertebral e que pode funcionar tanto para distribuir a pressão durante as torções, como para amortecê-la nos estiramentos, dispõe-se uma estrutura fibrosa em forma de anel. Esta limita os movimentos do núcleo macio e mantém os discos em forma no sentido mais verdadeiro da palavra. Fissuras eventuais nessa estrutura fortificada favorecem a temida hérnia de disco. A forte pressão interna do núcleo gelatinoso é equilibrada pelos numerosos músculos e ligamentos da coluna vertebral. O resultado é um equilíbrio tenso, comparável ao dos mastros de um barco à vela. Os núcleos gelatinosos têm por meta a dilatação a qual os anéis fibrosos que os recobrem opõem resistência. Os músculos atam as vértebras umas às outras e as apertam, tendendo a manter a pessoa pequena e coesa. Ao observar a coluna vertebral como um único órgão funcional, 2 aspectos saltam aos olhos: a forma de serpente e a estrutura polar. As vértebras individuais atuam como os segmentos do corpo de uma serpente. A serpente é, na verdade, só coluna vertebral, consistindo quase que exclusivamente de vértebras. Uma observação mais atenta faz com que seja ressaltada a estrutura polar, expressa na intercalação dos rígidos corpos das vértebras com os discos mais macios. O motivo da serpente tem igualmente em si uma relação nítida com a polaridade, que é evidentemente a da serpente bíblica, que seduziu os primeiros seres humanos e os atraiu para o mundo polar dos opostos. Como prolongamento do braço do demônio, ela leva Eva a violar a árvore do conhecimento do bem e do mal. É somente após provar o fruto proibido que os seres humanos são capazes de reconhecer sua oposição,
ou seja, sua sexualidade, e passam a cobrir suas vergonhas com as famosas folhas de figueira. A serpente abriu-lhes os olhos para a polaridade, e ninguém é mais apto que ela a fazê-lo. Sendo um mecanismo do demônio, o senhor deste mundo polar, ela se move constantemente entre os dois polos da realidade. Como símbolo da polaridade, ela está muito mais presa à Terra que os outros animais. Finalmente, a possibilidade de redenção está em sua periculosidade, já que ela dispõe do veneno que pode se transformar em remédio. Segundo esse ponto de vista, ela é uma típica criatura de Lúcifer, que traz igualmente em si, e não só no que a língua se refere, a possibilidade de tornar-se portadora da luz. Além disso, ao observarmos externamente a coluna vertebral, chama a atenção o fato de sua forma de serpente lembrar a víbora de Esculápio, o símbolo dos médicos. Assim como a víbora de Esculápio ao redor do bastão de Esculápio, a coluna vertebral enrola-se ao redor da linha imaginária da força da gravidade que, ao longo do corpo humano, é constantemente puxada em direção à Terra, forçando-o assim a assumir a postura dos animais. Os médicos da antiguidade consideravam que endireitar a víbora, ou seja, elevar o inferior, era sua tarefa central. Eles estavam incumbidos ainda de livrar a humanidade do cativeiro do mundo material inferior e dar-lhe acesso aos aspectos ideais superiores da realidade. Surge aqui a ponte para o âmbito cultural indiano, no que o conhecimento sobre o desenvolvimento superior do ser humano está ligado à energia da serpente, Kundalini, e a coluna vertebral. Segundo a concepção védica, a serpente Kundalini dorme no chakra inferior, Muladhara, enrolada em 3 voltas e meia. Esse chakra inferior, o primeiro de 7 centros de energia distribuídos ao longo da coluna vertebral, está localizado acima do osso sacro. Segundo as crenças hinduístas, a energia humana primordial repousa nesse osso, também considerado sagrado por nossa anatomia, até que é despertada e, passando pelos chakras, se eleva ao longo da coluna vertebral. Quando o chakra superior ou craniano é alcançado e aberto, a pessoa se realiza, se ilumina ou, como dizem os indianos, torna-se Purusha, um ser humano propriamente dito. A anatomia oculta do hinduísmo parte do princípio de que há 3 canais na região da espinha dorsal, através dos quais a energia pode se elevar: Ida e Pingala de ambos os lados e Sushumna no meio. Há muitas e veementes advertências contra brincar com as grandes forças adormecidas nessa área e contra atrever-se a penetrar nessas regiões sem um professor competente. Por outro lado, não se deixa qualquer dúvida quanto ao fato de que o tornar-se um verdadeiro ser humano ocorre necessariamente ao longo da coluna vertebral. Assim como a energia, toda pessoa precisa escalar esse eixo central até atingir a retidão final. Outras culturas também sabiam das energias que fluem ao longo da coluna. Os tratados chineses de acupuntura falam igualmente de vasos meridianos nessa região, que tem um significado central. A serpente que seduziu as primeiras pessoas para o mundo da polaridade também lhes permite, no plano energético, crescer para além da polaridade e retornar à unidade, ou seja, à cura. Assim, a serpente se torna o símbolo de desenvolvimento. Assim como o despertar da serpente de energia Kundalini é decisivo para a ascensão rumo ao verdadeiro ser humano espiritual, foi o endireitamento físico dos homens primitivos que possibilitou pela primeira vez a postura ereta e, com isso, o tornar-se humano propriamente dito. A coluna vertebral, portanto, ocupa a posição central do ser humano segundo ambos os pontos de vista. Expresso de maneira algo poética, os mais elevados sonhos da humanidade em todas as épocas subiam pela coluna vertebral e tinham por objetivo libertar-se da Mãe Terra e aproximar-se do Pai no céu. Como símbolo da polaridade, a serpente está em uma ótima posição
para ajudar a superar o mundo dos contrários. Entretanto, os acidentes espirituais que ocorrem devido ao trato leviano dado à energia de Kundalini mostram quão facilmente esse presente possível volta a se transformar em veneno. O perigo está em perder o equilíbrio e ir longe demais em um dos polos. Somente o caminho do meio leva ao objetivo, e ele somente pode ser percorrido quando as energias polares laterais, a feminina e a masculina, estão equilibradas. A segunda propriedade da coluna vertebral, além da forma de serpente, é a mudança de polos ao longo de todo o seu comprimento, já que cada corpo vertebral ósseo é seguido por um disco vertebral elástico. A intercalação da matéria dura como osso com tutano brando e aquoso no núcleo dos discos vertebrais é necessária para seu funcionamento. Simbolicamente, aquilo que é duro e forte pertence, na verdade, ao polo masculino, enquanto a suave capacidade de adaptação do elemento aquoso, que é dominante nos discos, é feminina. Na intercalação constante de masculino e feminino, a coluna vertebral constitui um simbolismo primordial que é conhecido de todas as culturas e de todas as religiões. O taoísmo representa essa ligação no símbolo do Tai Chi, a mitologia grega no cordão de pérolas de harmonia feito por Hefestos, o ferreiro dos deuses, que nele intercalou pérolas negras e brancas. A aplicação do princípio da polaridade aumenta enormemente a capacidade de carga da coluna vertebral. Enquanto a parte óssea se ocupa da solidez e da estabilidade, a parte aquoso-gelatinosa garante a elasticidade e a capacidade de adaptação, igualmente necessárias. Quadros de sintomas nos quais um dos aspectos torna-se insuficiente mostram a problemática dos extremos. A espondilite leva ao endurecimento e à ossificação das zonas intervertebrais. A consequência é uma limitação extrema da vida dos pacientes, uma ossificação de seu meio no sentido mais verdadeiro da palavra. No polo oposto, podem ocorrer colapsos localizados na coluna vertebral, em consequência de processos de amolecimento dos ossos causados por processos de raquitismo ou pela tuberculose. Em consequência, a postura ereta é muitas vezes limitada por deformações que podem chegar à formação de uma corcunda. Nos casos extremos, há a ameaça de uma paralisia por seccionamento transversal. A forma topográfica da coluna vertebral também obedece ao princípio dos polos que se alternam um com o outro. A forma de S duplo implica em uma alternância constante entre curvas côncavas e convexas. Observada de perfil, a chamada lordose cervical se impõe por sua saliência e, assim, destaca seu elemento masculino, enquanto a cifose torácica, recuando e acolhendo protetoramente os órgãos torácicos, tem algo de feminino e acolhedor. Na passagem da coluna vertebral torácica para a lombar, segue-se novamente uma lordose em movimento contrário. Na união do sacro com o cóccix, surge novamente a típica topografia acolhedora e feminina, compondo a parte posterior da pelvis. Tanto a intercalação de elementos duros e brandos, como a intercalação de formas, que na verdade transformam a coluna vertebral em uma guirlanda de vértebras, realizam de maneira simples a ideia do amortecedor. Os dois princípios estão em condições de amortecer golpes e torções de forma ideal. Normalmente, há uma pressão de 30 a 50 kg sobre os discos intervertebrais. Eles podem absorver uma carga 4 vezes maior com um achatamento mínimo. A adaptação à carga diária pode ser comprovada de maneira muito simples com uma fita métrica. Uma pessoa é nitidamente mais alta pela manhã que à noite. A carga do dia a comprime em até 2 centímetros. Cargas agudas, ao contrário, são amortecidas por flexões da coluna vertebral. Os amortecedores de um automóvel seguem esse princípio genial. As flexões da coluna vertebral correspondem às molas em espiral, que, circundando por fora os amortecedores propriamente ditos, absorvem golpes repentinos. Os amortecedores propriamente ditos correspondem ao sistema vértebro-discal, que suportam as cargas contínuas. Como acontece com tanta frequência,
a problemática está nos extremos. Com a compressão exagerada da forma em S, perde-se a posição ereta em favor de uma excessiva capacidade de adaptação. Essas pessoas desenvolvem uma corcova. Quando a forma em S se comprime muito pouco, acontece o contrário. Os afetados se pavoneiam pela vida sem a necessária capacidade de adaptação e sem a possibilidade de absorver golpes e choques. Eles são muito duros de molejo e retos e, consequentemente, propensos a se ferir. Antes de abordarmos problemas concretos da coluna vertebral, vale a pena dar uma olhada na evolução. O desenvolvimento humano e o da coluna vertebral estão estreitamente ligados. Quanto a esse ponto, não é de admirar que a grande maioria dos problemas de coluna tenha raízes na história da evolução. Por outro lado, quando se pensa que uma entre cada 2 pessoas de nossa civilização já teve dores nas costas, fica claro o quanto essa história é problemática até hoje. Na virada do século, o paleontólogo Schwab conseguiu provar que o erguer-se sobre as patas traseiras ocorreu muito antes do desenvolvimento do cérebro. Foi encontrado o esqueleto de um ser com 30 milhões de anos de idade, que ainda tinha o cérebro de um macaco, mas que já andava sobre as pernas. Outras considerações corroboram a suposição de que erguer-se sobre as patas traseiras foi o passo decisivo para tornar-se humano, pois por muito orgulhosos de nosso cérebro que possamos estar, ele não é de forma alguma único. Diversas baleias e delfins têm cérebros maiores e até mesmo mais diferenciados. A postura ereta, ao contrário, é única, assim como a abóbada dos pés, que a torna possível e que não temos em comum com nenhuma outra criatura. Nesse sentido, de um ponto de vista anatômico, é isso, juntamente com a coluna vertebral ereta, o que há de mais humano no ser humano. A postura ereta não nos é dada de presente desde o princípio. Ela nos é colocada no berço como possibilidade. Cada indivíduo precisa elaborá-la de novo. Os médicos falam que a filogenia, história da espécie, e a ontogênese, história do indivíduo, se correspondem. Por essa razão, o ser humano em crescimento precisa voltar a dar os passos essenciais do desenvolvimento da espécie humana de forma abreviada e ao mesmo tempo simbólica. Ele começa como um ser unicelular, tornando-se depois um ser aquático, razão pela qual o líquido amniótico conserva até hoje determinados paralelos com a água marinha. Após o nascimento, ele se apoia na barriga como os répteis, lutando depois para arrastar-se sobre as 4 patas antes de poder erguer-se definitivamente sobre as patas traseiras. O biólogo Adolf Portman presumiu que o ser humano veio ao mundo 1 ano antes do tempo. Enquanto um chimpanzé recém-nascido já tem as proporções de um chimpanzé adulto, o homem precisa crescer para atingir seu padrão corporal adulto. Ele não consegue sentar e colocar a coluna vertebral na vertical antes do 5º mês. A partir do 6º mês, e isso é o mais cedo possível, ele consegue ficar sobre suas próprias pernas, mas ainda assim somente com ajuda externa. Os primeiros passos, hesitantes mas já livres, são possíveis no 11º mês, portanto quase 1 ano depois. Quem pôde observar esses fatigantes passos do desenvolvimento de uma criança teve ao mesmo tempo uma imagem daqueles primeiros passos igualmente poderosos dados por nossos ancestrais na alvorada dos tempos. A embriologia revela como nossa herança filogenética está enraizada profundamente em nós. Por um lado, o embrião, até o 4º mês, tem uma coluna vertebral substancialmente mais longa devido àquela parte que chamamos de cauda nos outros animais vertebrados. Por outro lado, a embriologia desvelou a coluna vertebral com um desenvolvimento posterior da chamada corda dorsalis, que é comum a todos os vertebrados. O ser humano não nascido tem no início uma dessas cordas primitivas. Ao longo do desenvolvimento, a irrigação sanguínea da corda diminui e a partir dela formam-se os núcleos gelatinosos dos discos vertebrais. Quanto a isso, é possível não somente ler na coluna vertebral quantos anos um indivíduo tem nas costas,
mas também quantos milhões de anos a humanidade já tem atrás de si. Em nossos problemas com os discos vertebrais, desenham-se as dificuldades que tivemos até hoje com a história de nosso desenvolvimento. Isso se torna explícito por meio da observação anatômica. Movendo-se sobre as 4 patas, o corpo repousava estável sobre 4 pilares confiáveis. Mesmo quando uma faltava, as outras 3 eram suficientes. Além disso, o perigo de uma queda era pequeno devido à proximidade do chão. A coluna vertebral ainda não era uma coluna, assemelhando-se muito mais a uma corrente levemente curvada. Dela pendia de forma firme e segura uma verdadeira bolsa para sensíveis vísceras. A cabeça ainda não ocupava o lugar mais alto na vida e, portanto, ainda não tinha tomado o poder. Devido à maneira trotante de deslocar-se para diante, a cabeça pendia para frente e, portanto, permanecia abaixo da linha dos ombros a maior parte do tempo. Isso tinha a vantagem, já mencionada, de que nossos antepassados se resfriavam com menor frequência. Mas não foi somente pelo nariz entupido que os orgulhosos seres humanos que se esforçavam em direção ao alto trocaram sua postura ereta. Trocando 4 colunas seguras por 2 pernas de pau oscilantes, eles deslocaram seu centro de gravidade perigosamente para cima e transformaram um equilíbrio estável em instável. Os seres humanos que lutavam para erguer-se fizeram o melhor que podiam com isso, adquirindo não somente uma segurança tranquilizadora sobre suas 2 patas traseiras, mas ainda uma habilidade impressionante com as patas dianteiras liberadas. Trata-se aqui, provavelmente, da mais antiga forma de economia de trabalho por meio da racionalização. Mas a liberdade adquirida através da liberação de 2 patas tinha seu preço. Com a postura ereta, o tema da retidão passou a fazer parte da vida e a cabeça passou a ocupar o lugar mais alto e, portanto, o primeiro lugar. Nenhuma pessoa razoável esperaria a retidão de um animal que vive sobre as 4 patas. Por outro lado, nos alegramos especialmente quando nossos animais domésticos se comportam como se fossem gente. Quanto mais humanos, ou seja, quanto mais eretos eles ficam, mais próximos nos sentimos deles. No final, levamos tão pouco a mal a falta de retidão nos animais como nas crianças. Basta que se movam sobre as 4 patas. Somente quando a cabeça assume o lugar mais elevado e a coluna vertebral assume a postura ereta é que a retidão se torna possível. Com esses 2 passos, no entanto, elas se tornam uma exigência categórica e, a partir daí, somente um homem direito é considerado aceitável. Nós instintivamente reconhecemos a falta de retidão como sendo uma carência de desenvolvimento e o recusamos. Com a vida ereta, ou seja, com a elevação da cabeça, uma torrente de exigências e encargos recaiu sobre os seres humanos. Juntamente com a capacidade de carregar cargas físicas sobre os ombros por longas distâncias, veio também a de suportar cargas sobre os ombros em sentido figurado. Com isso, foi dada também a possibilidade de sobrecarga em ambos os sentidos. Não foi somente o nariz empinado e, portanto, tantas vezes entupido que se tornou um órgão de anúncio dos novos problemas. Também a coluna vertebral, afetada diretamente, colocou-se naturalmente no centro dos conflitos. Todas as cargas, responsabilidades e fardos assumidos, mas também a visão mais ampla que se tem quando se está sobre as patas traseiras, deram sua contribuição para voltar a deprimir o homem erguido. Para isso, as cargas físicas ainda eram as mais inofensivas, pois ele sempre teve consciência delas. Hoje em dia, são sobretudo os encargos e fardos inconscientes que deprimem as pessoas e tornam as coisas difíceis para os modernos discos vertebrais. Problemas de disco. Todo o peso das sobrecargas físicas conscientes e, sobretudo, o das cargas anímico-espirituais inconscientes atuam sobre os discos vertebrais. Enquanto é possível, eles se adaptam e cedem, mas em algum momento o colarinho, isto é, o anel fibroso, arrebenta. Um incidente grave, o prolapso de disco.
Então, na dor e em outros sintomas que vão de perturbações da sensibilidade até a paralisia, torna-se claro como a pressão é ameaçadora. A pressão deixa a pessoa incapaz de mover-se e de lutar, e dá vontade de gritar de dor. Os locais mais frequentes para tais incidentes resultam de considerações anatômicas. Os discos se veem mais forçados lá onde a capacidade amortecedora do sistema é menor e a carga é maior. Por esta razão, mais de 90% dos incidentes afetam os 3 discos inferiores e especialmente os 2 últimos. Os últimos são mordidos pelos cães, como diz o ditado alemão. Os ortopedistas, com a melhor das intenções, cortam fora o brando, o feminino que se encontra entre as mãos do que é duro e masculino e que cedeu à pressão e grita por socorro sob a forma de dor. Isso, então, não pode mais doer. Essa é a encantadora lógica. Mas o problema não é eliminado do mundo com isso, somente posto de lado. No prolapso de disco, encarna-se a tendência de desviar a pressão cada vez mais para o lado. A operação alivia a situação a curto prazo, mas o tema penetra ainda mais profundamente na sombra, de onde voltará a chamar a atenção na primeira oportunidade. A pré-história de um prolapso de disco começa muito antes. Normalmente, o núcleo gelatinoso e elástico saudável no interior dos discos desvia para os lados distendidos todas as pressões exercidas por cargas. Quando perde sua elasticidade, ele não pode mais desviá-las tão bem. Com o aumento da pressão, aumenta o perigo de uma fissura no anel fibroso externo. Quando isso acontece, mesmo com a carga de pressão normal, o núcleo escapa pela fissura e pressiona os respectivos nervos, causando uma dor intensa. Nos prolapsos posteriores, são principalmente as raízes laterais dos nervos que sofrem. A dor resultante se irradia ao longo das vias nervosas para a periferia. Na ciática típica, a dor pode ir até a panturrilha e mesmo chegar ao pé. Mais raramente, o disco esmagado pode pressionar no meio, contra a medula espinhal. As dores serão sentidas então naquelas zonas inferiores do corpo de onde provêm as fibras nervosas esmagadas. Podem aparecer diversos surtos de paralisia, tanto nas pernas como na bexiga ou no intestino. Após ocorrências agudas, o núcleo que foi pressionado para fora volta muitas vezes por si mesmo, podendo em muitos casos ser colocado de volta no lugar por meio de tração ou de manipulações quiropráticas. Entretanto, o afetado estará sujeito a um novo incidente a cada vez que fizer um movimento extremo. Para se chegar a uma solução verdadeira, a parte branda pressionada precisaria ser aliviada e liberada a longo prazo da situação de opressão. Voltar a endireitar a situação óssea fora do lugar pode ajudar, mas em última instância a história atrapalhada precisa ser novamente endireitada no plano anímico-espiritual. Quando falamos do tiro da bruxa, lumbago, não se trata de uma característica acidental da língua alemã, já que tal ocorre em muitos idiomas. Na antiguidade, concluía-se evidentemente que males e dores, especialmente repentinos, eram enviados pelo destino e, portanto, pelos deuses. Hécate e Pandora se distinguiram em relação a isso. Os antigos viam pura e simplesmente a entrada do mal nas dores que surgiam de golpe, atribuindo-as às bruxas más. Ainda que hoje em dia tenhamos superado tais explicações causais, estamos tão próximos do mecanismo da projeção como naquela época. Muitas pessoas alimentam a ideia de que alguém, desde que não sejam elas mesmas, deve ser culpado pelo incidente. Nesse sentido, a expressão tiro da bruxa também se adapta a nós. Talvez a primeira vítima desse sintoma tenha realmente procurado por alguma bruxa de maneira demasiado abrupta. Talvez ele tenha literalmente se torcido bruscamente ao ver a beldade. Se ele tivesse admitido seu arrebato, sua coluna vertebral teria participado do jogo sem reclamar. Mas quem se deixa arrebatar sem admitir seu interesse, corre o risco de vivenciar a fissura fisicamente depois, até que não tenha mais nenhuma dúvida quanto à sua participação direta no que aconteceu.
A designação tiro da bruxa atrai a responsabilidade da bruxa correspondente ao tiro que atingiu o afetado, ao mesmo tempo pelas costas e sem razão. Na verdade, a bruxa mais encantadora somente pode virar aquela cabeça e aquela coluna vertebral que se deixem levar. Há naturalmente muitíssimas outras situações em que se pode ficar algo desgastado e que não tem nada a ver com o tema da bruxa, mas todas têm em comum o padrão de que se trata de movimentos inconscientes e, portanto, descontrolados, que não se é capaz de suportar em toda a sua extensão. Quando um prolapso de disco subsiste por um período mais longo, após sensações iniciais de formigamento, pode-se até chegar a paralisias tais como uma síndrome de seção transversal. Quanto às sensações falsas, o sintoma deixa claro como a percepção que se tem da metade inferior do corpo é incongruente e desorientada. Na paralisia, mostra-se então como a parte que se encontra abaixo do prolapso é sem vida e incontrolável. A lição a ser aprendida é igualmente aludida pelos sintomas. As sensações falsas dirigem a atenção para baixo e acentuam a necessidade de cuidar desse âmbito. Na paralisia, encarna-se uma forma não redimida da distensão. A lição ensina a viver esta última de forma liberada em relação ao baixo ventre e às pernas. Com as pernas e sua incapacitação, mencionam-se os temas estar em pé, que é firmeza e estabilidade, e andar, que é avançar, progresso, ascensão. Trata-se de distender-se em relação a isso, ou seja, de trazer distensão a esses âmbitos. A problemática especial das moléstias resulta de seu respectivo padrão de sintomas. Para muitos pacientes de hérnia discal, por exemplo, não é mais possível erguer-se retos. Curvados para frente na articulação dos quadris, eles somente podem atravessar o dia curvados e com as costas extremamente rígidas. Aqui, evidentemente, encarna-se a problemática da falta de retidão. Representa-se de forma muito concreta como é doloroso para os afetados serem direitos, ou seja, andar eretos. Não lhes é possível endireitar-se, isso para não falar de mostrar a espinha dorsal, ou seja, aprumar-se. A solução está expressa na postura curvada, humilhada. Trata-se evidentemente de assumir essa posição, o que quer dizer curvar-se realmente, ou seja, transformar a humilhação em humildade autêntica. Certamente, no entanto, sob o mesmo diagnóstico correm também as formas opostas, aqueles pacientes rígidos, desmesuradamente eretos, que caminham e se movimentam em ângulos retos como robôs, porque a menor curvatura ou desvio da vertical lhes ocasiona moléstias insuportáveis. Esse sintoma mostra enfaticamente como eles são inflexíveis, rígidos e poucos vivos. Eles se pavoneiam por uma vida impregnada de movimentos suaves e passagens fluidas que necessariamente permanece desconhecida para eles. Em seu andar, expressa-se nitidamente que eles não admitem nenhum meio-tom, nenhuma nuance e nada fluido em seu íntimo. Estruturas duras e retidão exagerada determinam suas vidas até chegar à mania de sempre ter razão. Eles desconhecem os meios tons e a verdadeira humildade. A retidão é forçada e dá a impressão de não ser autêntica. Ela é a muleta que lhes permite pavonear-se eretos e certos da vitória pela vida real. A imagem do solteirão ou do oficial prussiano é condizente com uma tal paisagem anímica. A tarefa a ser liberada no sintoma dá a entender que aquela retidão que se demonstra constantemente porque não se consegue sair de seu estreito corpete deve ser transformada em retidão e sinceridade genuínas para consigo mesmo. Os dois tipos de polos opostos compartilham um problema comum: retidão. O torto precisa redimir seu ser curvado e liberar a humildade que ali está oculta. Tendo conseguido isso, lhe corresponderá também a sinceridade e a retidão do polo oposto. O solteirão teso precisa assumir sua rigidez e aprender que sua liberação está à espera em sua retidão e sua linearidade anímico-espiritual. A partir do momento em que encontra essa profunda sinceridade em si mesmo, torna-se-lhe também facilmente possível descer às profundezas da vida
curvar as próprias costas e humildemente posicionar-se diante da vida, provenientes de tensões fundamentais não redimidas opostas. Tanto o nariz empinado como o humilhado aproximam-se do mesmo tema redimido de lados distintos, retidão e humildade. Ainda que estejam aparentemente tão distantes um do outro, a verdade é que eles estão bem próximos. Ninguém, por exemplo, corre tanto perigo de ser humilhado como alguém que tem o nariz empinado, e ninguém dá uma impressão tão arrogante e repulsiva como o corcunda, que não sabe nada de seus modos retorcidos. Sua proximidade é ainda mais palpável no plano redimido, já que a pessoa verdadeiramente humilde é também absolutamente correta. Um outro ponto significativo é o fator repouso. A maioria dos pacientes com problemas de disco são forçados a ele por seu sintoma, já que qualquer movimento lhes provoca dores. Eles evidentemente se carregaram em demasia e agora sentem as dores que provoca o mover-se sob a carga de suas vidas. O sintoma já lhes proporciona terapia, forçando-os ao necessário repouso. Assim, eles podem meditar com toda a calma por que e para que se sobrecarregaram dessa maneira ou permitiram que outros o fizessem. O resultado de tais considerações levará ao reconhecimento de que eles tentaram conquistar um reconhecimento especialmente grande através de feitos especiais. O turbilhão externo ao redor da ambição e da ascensão deixa entrever um déficit interno e se precipita nas vértebras. A lição a ser aprendida é suportar a si mesmo em repouso, em vez de continuar suportando o peso de todas as tentativas de tapar o sentimento de inferioridade interno com o tornar-se externamente imprescindível. Assim como é preciso deitar-se quando se está nessa situação, seria apropriado abandonar todas as cargas supérfluas e descansar. Mais raramente, ocorre que pacientes que já estão em repouso e deitados sentem as dores mais pavorosas e, consequentemente, caminham irrequietos e chegam até a tentar dormir sentados devido à dor. Aqui, o sintoma leva ao movimento e força a permanecer acordado, ou seja, a despertar. Não se trata, evidentemente, de continuar descansando tranquilamente na cama. Exige-se atividade, sinceridade e responsabilidade. Imediatamente. Perguntas: como anda o tema retidão em minha vida? Eu mostro as costas e me preparo para coisas importantes? Sou flexível e capaz de genuína humildade? Minha porção feminina é substituída ou até mesmo expulsa pela masculina quando sob pressão? Suporto inconscientemente cargas que não aguentaria conscientemente? Que fardo carrego em troca de reconhecimento? Meu sintoma exige de mim repouso ou movimento? Deslocamento da primeira vértebra cervical. O deslocamento da vértebra cervical superior, quase sempre causado por um acidente, através de irradiações dolorosas, provoca problemas que podem alcançar toda a coluna vertebral. Na mitologia, é o titã Atlas que, como punição pela revolta urdida por todos os titãs, deve carregar o globo terrestre em equilíbrio sobre os ombros. De maneira análoga, a vértebra cervical superior tem a tarefa de tomar sobre si nosso globo craniano, não apenas para carregá-lo, mas também para equilibrá-lo. Quando o Atlas se esquiva desse papel de tanta responsabilidade, tentando escapar para o lado, trata-se de uma tentativa de eludir a responsabilidade que lhe foi imposta. Ele, ao mesmo tempo, registra com as dores como a carga do globo lhe é dolorosa. Como não se sente o único responsável, ele deixa que as dores se irradiem também para os outros membros subordinados da corrente vertebral. A cabeça tornou-se um mundo para os seres humanos. Certamente é assim para os que sofrem desse mal. O corpo, representado por seu oficial mais importante, Atlas, lhes mostra que não está disposto a continuar suportando sem queixas, apesar da carga da cabeça dura.
ele chama a atenção para si e grita por socorro na mesma medida em que as dores são violentas. O que ele gostaria mesmo é de escapar pela tangente e expressa isso logo de saída em sua mudança de posição. O tema que mergulhou na sombra é o seguinte: o peso da cabeça não é mais suportável, a fronteira da dor foi ultrapassada. A única solução sensata consiste em deixar que a cabeça volte a se endireitar. Na melhor das hipóteses, isso acontece naturalmente em sentido figurado, mas o primeiro passo pode também contar com a colaboração de um quiroprático externo. Um forte puxão que move a cabeça um pouquinho além do objetivo pode fazer com que ela volte a assumir sua posição natural. Essa intervenção relativamente drástica mostra que já é necessário um bom puxão para voltar a encaixar uma posição tão deslocada. Significativamente, somente um encaixamento físico não basta a longo prazo. A vértebra correspondente continua tendendo a deslocar-se outra vez, enquanto a situação não é sanada em sentido figurado. O acidente que dá ao Atlas a ocasião para seu deslocamento mostra com sua veemência como é considerável a resistência a mudanças de direção. Já é necessária alguma violência para virar a cabeça do afetado. Tanto o acidente como o quiroprático demonstram como até mesmo mudanças de direção abruptas podem ser necessárias. A lição a ser aprendida com o Atlas deslocado consiste em saltar fora dos caminhos já trilhados, ainda que seja aos trancos, voltar a cabeça para uma nova direção, permitir talvez que ela seja virada alguma vez por outras pessoas excitantes em vez do quiroprático, sem o emprego da violência, de livre e espontânea vontade e motivado pelo prazer que a novidade proporciona. Os pacientes formam o polo oposto imitando as corujas, que movem suas cabeças como birutas ao vento. Eles são conscientes de seu comportamento, já que está baseado em especulação consciente e uma conveniente dose de oportunismo. A consciência intencional de sua postura questionável lhes poupa, no entanto, de sintomas físicos. Caso contrário, suas vértebras cervicais já estariam gastas. Quando alguém se torce a cada oportunidade, surge a suspeita de que não admite suas manobras oportunistas e o corpo as torna conscientes. Ele é dolorosamente levado a compreender que vai longe demais em suas torções e ultrapassa o alvo. Novamente, o sintoma traz em si a terapia e força os afetados a andar com antolhos de vez em quando, sem olhar nem para a esquerda nem para a direita, seguindo seu nariz com consequência. Após esta experiência de comprovação no polo oposto, a solução a longo prazo está em encontrar a verdadeira mobilidade e a verdadeira capacidade de adaptação. Não lhes é recomendado voltar-se e dirigir-se a cada pequena vantagem, mas sim fluir com a vida e adaptar-se às suas exigências. Perguntas. Minha cabeça se transformou em uma carga elevada e insuportável? Contra que meu Atlas se rebela? O que meu destino quer me dizer ao endireitar minha cabeça? O que pode me virar a cabeça e o que pode pô-la no lugar? Como andam minha capacidade de adaptação e minha flexibilidade? Problemas de postura. A postura externa corresponde à interna, ou seja, à encarna. Quando alguém tenta encobrir sua postura interna com outra externa assumida conscientemente, isso em pouco tempo será percebido pelos outros e criará problemas para o próprio afetado. Por outro lado, modificações externas feitas conscientemente, no sentido talvez de um ritual, podem muito bem criar realidades internas. Esta ideia fundamenta as asanas e mudras da Hatha Yoga. Devido à sua consciência, tais rituais não provocam qualquer sofrimento físico, tais como aqueles causados pela penosa manutenção contínua de más posturas. Quando um quadro de sintomas força alguém a uma determinada postura corporal, apresenta-se também uma outra interna que lhe corresponde e da qual o paciente, entretanto, não tem consciência. O ponto decisivo para as interpelações
é se a pessoa se identifica conscientemente com uma postura ou se transformou em uma vítima inconsciente dela. Uma pessoa humilde pode sentir-se muito bem com uma postura algo curvada e com os olhos voltados para baixo e não sentir qualquer moléstia devido a ela. Outra pessoa pode ter a mesma postura forçada, sentir-se humilhado com ela e sofrer as dores correspondentes em relação à sua resistência. Portanto, uma postura por si só não pode ser equiparada a um sintoma. O decisivo é a atitude que o afetado tem em relação à sua postura. Cifose, lordose e espinha esticada. A proximidade dos opostos que se torna clara nos problemas de disco tem continuidade nos males posturais. Aqui, cifose e lordose são os dois lados da mesma moeda. A cifose nos deixa entrever uma criança curvada e, às vezes, até mesmo quebrada, ou então, mais tarde, o adulto correspondente. Mas justamente essa sinceridade que salta aos olhos é um espinho nos olhos dos educadores. Eles não querem ser confrontados com o resultado de sua influência e, por essa razão, não se cansam de fazer advertências tais como: endireite-se, barriga para dentro, peito para fora. Com o tempo, o sincero sintoma da cifose pode ser treinado para assumir o padrão de compensação representado pela lordose ou pequeno oficial da guarda. As costas curvadas das pessoas que apresentam cifose mostram que alguém se inclina, não pode ficar ereto e é invertebrado. Pode-se quebrar as costas de uma pessoa sem tocá-la fisicamente. Quando se quebra a vontade de um cavalo, isso se dá tornando dócil sua resistente coluna vertebral. Quando se quebra um ser humano, isso acontece igualmente, tornando sua espinha dorsal dócil e flexível, impedindo-o de erguer-se por seus próprios interesses e opiniões e de andar direito pela vida. Tal tipo de pessoa curvada é naturalmente torcida e, de fato, tampouco é sincera, já que não apoia sua própria vida. Neste sentido, a voz popular constrói a imagem do ciclista, que curva as costas para melhor poder seguir adiante. Esta imagem é a caricatura de todo um enfoque de vida: curvar-se para cima, pedalar para baixo. Outras imagens, tais como a do adulador que rasteja ou a do puxa-saco, revelam posturas oportunistas semelhantes, onde a falta de retidão e de absolutamente qualquer linha própria são comuns. Trata-se de pessoas inconsistentes, que não se endireitam e não podem ir pela vida eretas. Em sua corcova anímica, elas encarnam um retrocesso no tempo, quando os seres humanos ainda não caminhavam eretos. Provavelmente é essa regressão que nos cai tão mal, porque gostamos tão pouco de ser lembrados da época escura do nosso passado coletivo. O polo oposto, a lordose, em alemão espinha oca, é um parente próximo. A expressão em alemão é muito verdadeira e deixa entrever como essa postura é vazia. Se a cifose corresponde à marca do paciente de hérnia de disco corcovado e humilhado, a lordose trai o homem de bem capenga, que se esforça igualmente pela vida. Sua pelvis está projetada para frente e, para compensar essa sobrecarga dianteira e continuar dando uma impressão ereta, ao menos em certa medida, ele precisa forçar de maneira extrema o peito para trás. O resultado é a postura de um símbolo de interrogação, que também determina sua vida. Enquanto o corcovado se curva diante de todos para não ficar encurralado em nenhum lugar, os pacientes de lordose, em sua tentativa de fazer tudo certo, tentam além disso causar uma boa impressão, ou seja, uma impressão respeitável. Eles forçam extremamente a postura da coluna vertebral, que em si já é forçada, e assim caminham pela vida. Há uma postura mais refinada, por ser a mais difícil de ser detectada e exercer um efeito de respeitabilidade, assume a forma da espinha esticada. Com a coluna esticada e reta como um pau, eles demonstram exemplaridade e ainda, ao mesmo tempo, retidão. Um caminhar ereto impecável com o peito orgulhosamente cheio. Quando essa postura não é natural, mas demonstrativa, surge a suspeita de que ela sirva de compensação para um ser secretamente rastejante e corcovado
ou um espinha oca que se encolheu nas sombras. Crianças quebradas que se deixam treinar nessa postura são um exemplo triste e muitas vezes ridículo para os soldados. Quanto mais dura é a disciplina, melhores são os soldados. O objetivo da disciplina consiste substancialmente em quebrar a vontade e, com isso, a espinha do servidor. Esquerda, vou ver. Em frente. Marche. Descansar. Movam-se e etc. Exige-se servidão absoluta e obediência incondicional, que são treinadas até a exaustão. A verdade é que o soldado não deve pensar por si mesmo nem representar seus interesses. Caso contrário, ele dificilmente colocaria sua vida em jogo para defender as ideias de generais ou políticos. Ele deve funcionar seguindo ordens estranhas, sem absolutamente meditar sobre elas. Tudo o que é necessário lhe é dito, da direção para a qual ele deve olhar até a postura de sua coluna vertebral. Um soldado de elite que tinha interiorizado esse ideal frequentemente designava a si mesmo, cheio de orgulho, como uma máquina de luta. Para tornar-se máquina, é preciso naturalmente permitir que a própria vontade seja expulsa, ou seja, colocá-la incondicionalmente sob a direção de outro. A espinha dorsal é substituída por férreas estruturas de ordem. Mas como os soldados avançando com cifoses verdadeiras não iriam impressionar nem o chefe, nem os inimigos, uma coluna rígida é treinada e imposta sobre ela. As ordens que se referem a isso, justamente em sua ingênua estupidez, são verdadeiras. Endireitem-se, alto, apresentar armas. Essas indicações são impróprias para a luta. Aqui estão sendo esculpidas marionetes às quais se prescreve cada minúcia até que funcionem cegamente. Nem é preciso dizer que pessoas postas sob tutela dessa maneira são tratadas unilateralmente na segunda pessoa. O treinamento das propriedades de robô, que fazem tudo de maneira flexível e obediente e desligam o próprio pensamento, tem por objetivo uma literal obediência de cadáver. A postura liberada da espinha dorsal, que representa o contraponto a todos os outros três extremos, aproxima-se externamente da postura do soldado, estando internamente impregnada de energia fluente em lugar de retida. Pessoas que têm consciência de si mesmas têm essa forma ereta e elástica. Os heróis bons dos filmes irradiam essa retidão e essa energia que vem de dentro, assim como pessoas dispostas a lutar por seus direitos. Nesse sentido, soldados podem encaixar-se aí. Neste ponto, pode-se pensar no guerreiro Arjuna, o herói do Bhagavad Gita, em Palas Athena, ou no ideal guerreiro dos xamãs, tão orgulhoso que não se curva diante de ninguém, e tão humilde que não permite que ninguém se curve diante dele. Para mim, a mais bela imagem dessa postura é a do mestre de Tai Chi, que consegue apanhar um pássaro graças à sua elasticidade. Em pé, ereto e quieto, ele oferece um lugar em seu ombro para o pássaro. Este pousa porque, devido à ausência de medo do mestre, sente que tampouco precisa sentir medo. Quando quer voar novamente, não consegue. Assim que ele quer levantar voo, o mestre, com seus movimentos fluidos, cede. O mestre precisa oferecer-lhe resistência para que ele possa recuperar sua liberdade. Este voo que vai do quarto das crianças para o guerreiro consciente, passando pelo pátio de exercícios, pretende mostrar que as posturas extremas no âmbito da coluna vertebral tratam de um tema que gira em torno do eixo, falta de apoio nas costas e uma postura interna mole por um lado e retidão corajosa por outro. A expressão má postura é muito apropriada, pois mostra aqui que se trata de uma postura má por estar tão distante da própria postura. Perguntas. Para a cifose: vivo curvado? Que passos eu temo? Em quem eu piso? De que eu tenho medo? Para quem ou para o que eu me curvo? O que eu espero disso para mim? Onde quero chegar com isso? Para a lordose: o que está oco na minha vida? O que eu quero provar para quem?
Que golpes eu temo? Diante de que eu quero ceder? Para a coluna rígida. Que vantagens me traz meu bom funcionamento e minha obediência? O que acontece em mim quando eu assumo uma postura externamente? Quanta razão eu tenho para assumir uma postura tão orgulhosa? A corcunda. Uma corcunda está baseada em uma curvatura para frente da coluna vertebral e pode ter diversas razões. Vértebras podem se romper em consequência de processos de tuberculose ou raquitismo, ou ela pode ser inata ou causada por um acidente. O efeito repulsivo que exerce lembra, entre outros, a velha bruxa corcunda dos contos de fadas. Uma de suas principais características é o olhar, que em vez de estar voltado para o céu, olha para a terra, para baixo. Tal como foi dito na problemática da serpente, para nós, tudo o que é baixo é extremamente suspeito, para não dizer um horror. As crianças, por exemplo, sentem uma aversão natural em relação aos corcundas e os evitam. Não se trata, evidentemente, de uma rejeição das pessoas afetadas, mas de repugnância em relação à sua forma. Ela encarna um tema do qual os afetados quase nunca são conscientes com tanta clareza. Pessoas marcadas de tal maneira pelo destino são ligadas ao mal desde épocas imemoriais. Uma crença popular muito difundida vê na corcunda uma punição por más ações passadas, enquanto povos orientais veem nela uma punição kármica ou uma penitência. Sem entrar na problemática das tarefas trazidas para a vida, pode-se constatar que a forma corcovada é a mesma de um penitente. Para as pessoas curvadas pelo destino, existe evidentemente pouca possibilidade de ir ao encontro do mundo com uma atitude de confronto, ofensiva. Elas têm os olhos caídos e dão uma impressão semelhante. A postura que lhes foi imposta impede determinadas experiências nesta vida. Obviamente, não é a vez deles. Outros posicionam-se contra isso. A tarefa corresponde, em princípio, à dos curvados pacientes de ciática, sendo que agora seu objetivo é muito mais profundo e fundamental. Trata-se de aprender a humildade a partir da postura humilhada. O problema da avaliação é especialmente perigoso em um tema emocionalmente tão carregado. Em um caso concreto, alguém que observe de fora sempre será capaz de reconhecer o tema, mas dificilmente perceberá o plano em que ele é vivido e de maneira alguma até que ponto ele já está redimido. Quasímodo, o sineiro de Notre Dame, pode servir de exemplo aqui. Posso dizer por experiência própria que uma das pessoas mais humildes que conheci é uma mulher corcunda muito velha. Ela utilizou sua forma de bruxa para tornar-se um anjo para as pessoas a ela confiadas e para redimir sua própria tarefa. Ela deixou que a humildade crescesse a partir da humilhação do destino. Ao lado de sua paciência e amabilidade de anjo, chama a atenção sua entrega incondicional a seu destino. Perguntas. Onde meu destino quer que eu dê com o nariz? Eu me deixo rebaixar? Faço eu mesmo? Ou com os outros? O que deixei de ver em pessoas próximas que estão a meus pés? Como reajo em relação aos corcundas? Onde tendo a ficar corcunda? Onde deixo que outros o façam? Diante de que me curvo? Os outros precisam curvar-se diante de mim? Que situações me humilham? Em quais eu humilho? Como me comporto em relação à humildade? Como estou nesta vida? A escoliose ou desvio lateral da coluna. A escoliose, o desvio lateral da coluna vertebral, é um desvio inconsciente do meio em um âmbito central. Além desse fato, o sincero corpo mostra ainda a direção do desvio, que, como toda unilateralidade, prejudica os dois lados. Quando o centro de gravidade da vida se desloca para a esquerda, para o lado feminino, o direito, masculino, fica automaticamente curto demais, embora tampouco o feminino vá bem.
Com a preferência inversa pelo lado direito, não somente o lado esquerdo feminino é favorecido, mas o direito sofre com seu próprio sobrepeso. Assim como os dois lados lucram com o equilíbrio harmônico, ambos sofrem em conjunto quando há perda desse equilíbrio. Quando ocorrem desvios acentuados da linha mediana, os órgãos internos da caixa torácica também são afetados. Quando o coração não está do lado certo, as interpretações tornam-se desnecessárias. O mesmo acontece quando os pulmões não se expandem livremente. Eles precisam de espaço para expandir-se. Nenhuma expansão é possível quando o espaço é tolhido, seja em sentido concreto ou do ponto de vista da comunicação. A uma torção corporal corresponde uma torção anímica. Trata-se aqui, sobretudo, de desvios de percurso que não agradam nem um pouco os afetados. Por mais que eles deem voltas e voltas, eles têm o erro atrás de si, em suas costas. Os desvios têm sempre um caráter duplo. Alguém se desvia de algo e dirige-se a alguma outra coisa. É interessante notar que há uma nítida preponderância de escolioses que se desviam para o lado direito, masculino. Um paciente vivenciou na terapia, novamente consciente, como o desvio de sua coluna vertebral começou na puberdade, quando não pôde endireitar-se diante de seu pai e, em vez disso, afastou-se fisicamente. Dramas muito especiais ocorreram à mesa, onde o filho tinha que sentar-se à direita do pai. Como ele não conseguiu distanciar-se animicamente, sua coluna vertebral o substituiu e afastou-se do pai. Apesar disso, ele tentou, sem demonstrar firmeza, serpentear pela vida. Pessoas com tais desvios tentam esquivar-se diante da franqueza sem rodeios. Sua coluna vertebral percorre caminhos curvos e revela preferências semelhantes em sentido figurado que elas não admitem nem para si mesmas. Em vez de tomar caminhos retos e diretos em sua comunicação, elas preferem enrolar, escolhendo rodeios para desviar-se dos obstáculos. Nisso, elas podem perder-se em muitos rodeios e enrolar-se a si mesmas. Uma variante desse padrão, treinada física e conscientemente, pode ser estudada no teatro de variedades, nos chamados homens-cobra. A tarefa consiste em posicionar-se realmente no lado preferido. Quando se vivencia esse polo, o corpo é aliviado e pode voltar a distribuir seu peso de forma equilibrada. A abertura real para uma metade torna sua parcialidade consciente e abre a oportunidade de descobrir em seu fundo também a qualidade do lado oposto. A redenção do serpentear está na adaptação flexível às necessidades da vida. O que se pretende aqui não é mudar de acordo com o vento, mas vibrar no ritmo da vida, no sentido que lhe dá Heráclito e seu conhecimento atemporal. Panta rei, tudo flui. Perguntas. De qual de meus lados me desviei? Qual me resta? O que é curto demais em minha vida? De que gosto de desviar-me? Que obstáculos eu contorno em águas turvas quando necessário? Como anda minha retidão? A que compromissos e leves desvios estou disposto nesse sentido? Até onde quero trepar por meus caminhos retorcidos? Paralisia causada por secção da medula. Ela é quase sempre a consequência de uma rotura traumática da espinha dorsal. A espinha dorsal do afetado é quebrada, no sentido mais verdadeiro da palavra, por um acidente. A coluna vertebral é tão danificada em um determinado local que o mais sagrado, o canal nervoso protegido por resistentes paredes de osso, é rompido. É o acidente que interrompe a continuidade da vida da maneira mais grave, já que secciona a ligação entre o superior e o inferior, entre a cabeça e o corpo ou o baixo ventre. Paralisias por secção da medula podem ocorrer a qualquer altura da coluna vertebral. Quando o trauma atinge o canal nervoso muito acima, o resultado é a morte por paralisia da respiração, como em um enforcamento. A maioria das paralisias por secção transversal da medula atingem o baixo ventre e forçam a uma vida na cadeira de rodas. Estritamente,
esta é uma prótese e permite uma mobilidade que o destino quis, na verdade, retirar. Ela se torna uma parte da vida e pode, tornando-se tecnicamente cada vez mais madura, voltar a abrir vários âmbitos da vida. O sintoma mostra a imobilidade sem vida da metade inferior do corpo, que arquetipicamente se inclina para o feminino, e a irremediabilidade da situação. Não existe mais qualquer relação viva entre cabeça e baixo ventre, mas um bloqueio completo. A impotência em relação ao próprio polo inferior torna-se palpável na paralisia. O sintoma força os afetados a se dirigirem à sua metade inferior como se fosse um corpo estranho. Eles agora precisam ocupar-se dela o tempo todo, mas de fora e sem um sentimento interno de participação. Ao mesmo tempo, a situação lhes deixa claro o quanto o polo inferior é necessário para a sobrevivência. O funcionamento óbvio da metade inferior foi interrompido e agora é penosamente substituído por esforços externos, como no início da vida. O controle da bexiga e do intestino precisa ser aprendido novamente, e isso sob as condições mais adversas. Os afetados vivenciam como se tornou difícil para eles eliminar abaixo aquilo que foi admitido acima. A doação material corresponde à defecação, enquanto a anímica é representada pelo ato de urinar. O sintoma revela que o sentimento natural para o momento de dar está ausente. Agora, governado por reflexos condicionados e independente de sensações internas, é preciso aprender a soltar. No que a isso se refere, a vida se transforma em um ritual forçado. A sexualidade genital torna-se totalmente impossível. Neste ponto, o acontecimento não é somente um revés, mas um retrocesso à primeira infância. A genitalidade e, com ela, o poder do próprio sexo é retirada repentinamente de maneira radical. Também andar, ficar em pé e subir, e com isso avançar, progredir e ascender, ficam paralisados. O progresso externo e a postura ereta tornaram-se impossíveis e somente podem ser substituídos pelos passos internos correspondentes. O círculo da vida está nitidamente restringido e limitado por um ambiente estreito. É evidente que os afetados devem deslocar o centro de gravidade de sua vida das atividades externas para as internas e conseguir tempo para reconhecer sua situação. Eles não são mais livres, tendo sido acorrentados pelo destino a cadeiras de rodas. Em vez do progresso externo, indica-se o desenvolvimento interno. Em vez de conquistar o mundo, é preciso dar-se bem em um círculo restrito. A liberdade e a retidão que foram cortadas levantam as suspeitas de problemas anteriores a esse respeito. Golpes duros do destino, decorrentes de acidentes, mostram o quanto mudanças de curso abruptas e profundas são necessárias. A partir de declarações de vítimas de paralisia causada por secção transversal da medula, que dominaram seu duro destino e voltaram a tomar nas mãos as rédeas de sua vida, depreende-se muitas vezes um autoconhecimento profundo e uma interpretação condizente do trágico acontecimento. O acidente pôs fim à minha impulsividade selvagem, seria um tal autoconhecimento. O afetado coloca em palavras que foi longe demais e se excedeu em sua ousadia. Ele somente desenvolveu a verdadeira coragem após o acidente, depois que, nos primeiros momentos de desespero, teve de reconhecer que a ousadia era apenas a compensação de um profundo sentimento de inferioridade. Outros depoimentos de motociclistas e praticantes de outros esportes radicais acidentados comprovam que o acidente acabou com uma fase de movimentação externa exagerada e, sobretudo, inconsciente, mantendo-os salutarmente de volta ao chão firme. É depois de um período inicial em que a vida na cadeira de rodas é sentida como não valendo nada que os olhos se abrem para o valor da vida em si. O que antes era óbvio pode ser repentinamente reconhecido como um valioso presente e uma possibilidade de vivenciar experiências profundas. Muitas vezes portanto, a cadeira de rodas que revela o milagre da locomoção.
Um afetado sentiu-se levado de uma viagem sem rumo de volta a seu caminho pelo acidente. Talvez eu nunca tivesse entendido sem o acidente. A arrogância no trato com o sexo oposto somente se tornou consciente para um paciente quando perdeu a possibilidade de exercer a sexualidade genital. Carinhos que antes lhe pareciam banais e insignificantes ganharam uma profundidade e um significado jamais imaginados. Em paralíticos por secção transversal da medula do sexo feminino, a dupla incapacidade, pois há também a de apoiar seu marido, é muitas vezes o ponto principal. A lição seguinte é encarar a realidade e aprender a aceitar o desamparo. Para pessoas que levavam antes uma vida exageradamente ativa e externamente movimentada, a mudança de polo para a atividade e o movimento internos é tão difícil como necessária. Não se deixar abater, no sentido de não desistir, não resignar-se, é o lema de muitos afetados. Mas em um sentido mais profundo, é claro que eles precisam antes abaixar-se, voltar-se para o tapete, acabar com seus altos voos, medir suas grandes pretensões pela realidade. A vida sedentária os força a impor-se na vida. Na cadeira de rodas, eles, de maneira muito concreta, tomam a vida nas próprias mãos e rodam através dela. O acidente aguça a consciência de que a vida não dura para sempre e tem um valor considerável. É preciso reconhecer que valor tinha no passado a metade inferior do corpo e, com isso, o polo feminino. Embora os pacientes tenham obtido muito dele, eles muitas vezes não estavam dispostos a reciprocar a consideração correspondente. Agora, eles precisam ficar de castigo e dedicar-lhe toda a atenção, embora não possam esperar praticamente nada mais dele. Como sinal disso, o lado feminino pende deles como se fosse um corpo estranho. A sintomática não somente torna explícito o quanto o próprio lado feminino é estranho, mas também força a dedicar-lhe atenção redobrada. Torna-se palpável que ele compõe metade da vida e que sem ele a vida é somente meia vida. A tarefa central que se segue à aceitação do infortúnio é fazer uso do polo superior que resta, e isso de uma posição mais humilde que antes. Os afetados aprendem a olhar para cima, já que praticamente todos superam sua altura. Sendo assim, a posição subordinada de fraqueza e a necessidade de auxílio tornam-se ao mesmo tempo lição e exigência. Assim como tinham de ficar de castigo na escola, eles precisam ficar esperando em muitas situações. O âmbito das relações de casal, que deixa muita gente esperando sentada, comprova o quanto essas situações são humilhantes. Por outro lado, os afetados, no âmbito das relações, forçosamente deixam o parceiro e a si mesmos na mão no que se refere ao aspecto sexual. Recomenda-se aos pacientes, rebaixados no sentido físico em suas cadeiras de rodas, a terem compreensão. Eles precisam aprender a aceitar a ajuda. O poder transforma-se em potência da noite para o dia. Fisicamente, eles ficaram de joelhos e são forçados a permanecer sentados para sempre. Agora, é preciso encher essa postura de energia anímico-espiritual e dedicar-se às possibilidades que restam. Se até então podiam olhar para a vida de cima para baixo, eles agora sentam-se a seus pés. O trato com o mundo, tal como os sintomas dão a entender, consequentemente passa a ser muito amplamente impregnado pelo polo feminino. Do ponto de vista redimido, por meio da entrega e da humildade, ou por meio da resignação e de estados de amor caprichados que podem chegar à depressão no caso de não ter sido liberado. Sentar-se aos pés da vida poderia ser o ponto de partida para dedicar-se em paz ao sentido da vida e a encontrar a si mesmo. Sempre volta a ocorrer que pessoas cujas vidas foram como que cortadas ao meio por um tal golpe do destino transformam a obsessão de suas possibilidades em uma oportunidade de fazer render as que restam e ao mesmo tempo crescer para além de si mesmas e de suas possibilidades. A sintomática de limitação dos movimentos mostra que o caminho indicado pelo destino aponta mais em direção ao campo anímico espiritual
que a Olimpíada dos Diminuídos Físicos. Por outro lado, quando servem para adequar a realidade e a pretensão de ser o número 1 absoluto e para acentuar a alegria do movimento e das possibilidades restantes, tais desafios podem ser saudáveis. A luta contra um destino tão difícil continua sendo sempre um caminho de poder, assim como tentativas de mostrar e provar a todos que não se precisa de nenhuma compaixão. Toda a paleta de comportamentos do agora sim está comprometida univocamente com o polo guerreiro masculino, enquanto aqui se trata de aproximar o polo masculino do jeito feminino. Dos 3 centros, o que está localizado mais abaixo, o centro da pelvis, é o mais extensamente afetado, enquanto o centro do coração e da cabeça são integralmente preservados e tornam-se tarefa. O paciente não foi jogado para fora da estrada em vão. As tentativas de ignorar as indicações do destino por meio das próteses mais refinadas não levam a nenhuma solução de alcance profundo, além do que, não existe qualquer tipo de prótese para as sensações e sentimentos dos quais o paciente foi privado. Elas continuam sendo uma tentativa funcional de enganar o destino. Não se conhece até hoje um único caso em que isso tenha sido logrado definitivamente, seja nos registros da história ou nas mais antigas religiões e escritos mitológicos dos povos. Isso não quer dizer que não se deva utilizar as modernas e refinadas possibilidades técnicas. Elas somente se tornam perigosas quando levam à repressão do acontecimento original. Então, o destino precisa pensar em alguma outra coisa para novamente voltar a embrulhar a mesma lição. Enquanto até mesmo as maravilhosas possibilidades da protética moderna são limitadas, as do destino continuam sendo infinitamente variadas. Perguntas. O que me quebrou a espinha? O que retirou o antigo conteúdo e o antigo sustento de minha vida? O que minha metade inferior morta quer me dizer? De que eu sofro após sua perda? Como ando em relação ao dar, tanto no sentido material como no sentido anímico? O que significa a retidão para mim? Sinto-me humilhado ou próximo da humildade? Como encaro o destino que me tornou tão pequeno, que tirou de mim a metade inferior? O que tenho a ver com o tema ficar esperando sentado? Como lido com a necessidade de ajuda e com a dependência? Como me comporto em relação ao poder e à impotência? Que aparência tem minha relação com o que está acima, com a cabeça e com o céu? E com o que está abaixo, com a pelvis e com a terra?